Vamos lá. Começar uma Ta'anit. Vamos lá. Essa Masechet, como o nome já fala, ela fala sobre regras de Ta'anit, de jejum. E em particular sobre Ta'aniot, os jejuns que os Beidin decretaram sobre o Tzibur, sobre a congregação, quando, na época que ficava sem chuva. Quando ficava sem chuva, então tinha todo um processo. Tinha tefilot, tinha isso, tinha aquilo, e chegavam até a fazer jejuns para cair chuva. O Meir, ele coloca, já que vai falar sobre chuva, então a Masechet já vai começar falando sobre a lembrança da chuva que a gente faz na nossa tefilá, que é a Morida Gesh. E também vai falar sobre o pedido de chuva que a gente faz na parte de Vetent al-Matal Brachá, na parte do Barech Halem. Aqui já tem uma diferença entre lembrança de chuva e pedido de chuva. Por isso que, entre parênteses, no nosso caso aqui em Hutzlaret, a gente começa a lembrança de chuva. A gente começa junto com a Eretz Yisrael, no Shmini Atzeret, que a gente faz a Tfilat Geshem e tal. Mas o pedido de chuva a gente não começa junto com eles. A gente começa de acordo com a gente aqui, é 5 de dezembro. Porque tem diferença em lembrança de chuva e pedido de chuva. Fecha parênteses. O Meir, ele fala que ele divide nossa Masechet em 3 partes. Primeiro ele fala que a gente está falando do primeiro perek e o segundo perek, que a gente vai falar sobre tefilá, sobre a chuva e os jejuns que fizeram sobre parada de chuva. A segunda parte da nossa Masechet, que é o terceiro perek que o Meir fala, ele bota sobre os tefilá e ta'anit, sobre outros tefilá e ta'anit que fizeram sobre outros problemas que tiveram no nosso povo. E a terceira parte da Masechet, que é o último perek Revi'i, ele bota sobre os 4 Ta'aniot, que são os Ta'aniot fixos sobre o que aconteceu na época dos nossos passados. A gente vai ver lá sobre quais são esses Ta'aniot. E já que vai falar sobre isso também, ele traz, ele fala sobre Ma'amadot que tinham no Beit HaMikdash. Já que está falando sobre o Beit HaMikdash, sobre os Ta'aniot que fizeram por causa dele, então vai trazer algumas histórias e tal. Tem muita história nessa Parashá. Nessa Masechet, tem muita história que fala sobre nossos Tzadikim, Tanaim, Amoraim, tudo sobre como eles também faziam as tefilot, etc. Bom, vamos começar. É uma Masechet com poucos dapim. Se Deus quiser, a gente em um mês acaba. Vamos lá. Meimatai Mazkirin Gvurot Kshamim. Começa a Mishnah a partir de quando a gente começa a lembrar Gvurot Kshamim. Não fala sobre chuva, Gvurot Kshamim. Gvurad, ele traz Kshamim numa linguagem de Gvurad, de bravura. Rabbi Eliezer Omer Miyom Tov Arishon Shel Chag. Sempre quando fala Chag na Gemara, é Sukkot. Então Rabbi Eliezer fala do primeiro Yom Tov de Chag. Rabbi Yoshua Omer Miyom Tov Acharon Shel Chag. Rabbi Yoshua fala não, do último dia de Sukkot. Amar Rabbi Yoshua Hoi Vem Kshamim Anasman. Lá Bechag Lamam Mazkir. Pergunta a Rabbi Yoshua o seguinte: se chuva em Sukkot, esse Manklalá é um sinal de coisa ruim, quer dizer, vai chover em Sukkot, para que você está lembrando do primeiro dia de Sukkot? Você vai começar Sukkot lembrando da chuva, mas chuva é uma coisa ruim em Sukkot. Amar Rabbi Eliezer Afanim Lomar Tevil Shol Leazkir Vashibaruach Morida Geshem Beonato. Ele falou, eu não falei também para você pedir, eu estou falando para você lembrar. Quando chega a época de descer a chuva, então a gente começa a lembrar. Já é a época que a gente precisa de chuva. Amaloim Ken Leolamei Mazkir. Pergunta ele para ele. Então por que se você está falando, eu só falei para lembrar, não falei para pedir. Então lembra o ano inteiro. A gente só pede, então ele continua e fala, a gente só pede a chuva perto da chuva. Rabbi Yehuda fala, aquele que vai ser Hazan no último dia de Sukkot, que a gente está falando sobre Shmini Atzeret, o último, quer dizer, o que vai fazer Musaf, ele começa a falar mais sobre a Konegesh, o primeiro, não. Quem está fazendo Shacharit, não. Yom Tov Rishon Shel Pesach, Arishon Mazkir, Achron Mazkir. E no Yom Tov, o primeiro Yom Tov de Pesach, que é quando a gente faz o que? Tfilat Tal. A gente faz Tfilat Tal também em Musaf. Então ele fala, o primeiro continua lembrando mais sobre a Konegesh, o último, quer dizer, Musaf, já muda para Não lembra mais do Shavuot Konegesh porque não é mais
o tempo que a gente precisa de chuva. Fala, Gmará. Tana Eichakai. Dekatane Meimatai. Fala, Gmará, o seguinte, olha só. A gente começou essa macerca de uma forma estranha, vamos dizer assim. A partir de quando a gente começa a lembrar, falar que começa a lembrar a chuva, mas chuva não é. Pergunta, Gmará, você tem uma pergunta antes aqui. Você tem que começar falando, olha, a gente lembra, mas chuva não é. O que você começou? A partir de quando a gente lembra? Começa falando que tem uma coisa que, olha, a gente tem que lembrar, mas chuva não é. Parece que está pulando alguma parte. Fala, Gmará, tá na Hatam Kai, não? A gente já viu em outro lugar, onde Masechet Brachot, Dekatani, Maskrim, Vrot Shamim, Betchat Meitim. Claro, Masechet Brachot, quando a gente fala, quando é que a gente faz as coisas, a gente fala aqui, a lembrança da chuva a gente faz na Brachat de Betchat Meitim. Veshoalim, Birkat Hashanim, a gente pede, Birkat Hashanim na Brachalendo. Ve Avdalá Bechonadat, e a Avdalá a gente faz o Chonadat, lá em Masechet Brachot a gente viu um pouquinho cada um. Então fala, Gmará, o seguinte, já que você já falou lá em Masechet Brachot, que você lembra sobre a chuva de Betchat Meitim, então agora ele está perguntando a partir de quando a gente lembra da chuva. Então já tem um linkzinho, não precisa de falar sobre lembra da chuva. Aonde que lembra? Isso aqui é na Masechet Brachot. A gente viu quando faz cada coisa. Por que a Avdalá é Chonadat? Por que a chuva de Betchat Meitim? Tem a ver também que Betchat Meitim vai te matar, também vai ter o orvalho, vai descer isso, vai descer aquilo. Vekatani me matai, mas e agora a gente falou a partir de quando a gente faz. Fala, Gmará, peraí. Se fosse porque tem um link com Brachot, Velit Neihatam, fala lá, mas na deixava que Adacha. Por que esperou até aqui? E a pergunta da Gmará fica forte por quê? Porque Brachot é Seder Zraim. E aqui a gente está no Seder Moed. Vamos botar lá, Rabbi Ravash, pessoal que compilou a Gmará, o Rebbe, Rabbi Nassi que compilou a Mishnayot, se ele queria falar sobre, se ele queria linkar com uma Masechet Brachot, ele não pode esperar até o Seder que vem para fazer essa pergunta. Perguntar se lá em Brachot, perguntar se ele no meio do Seder Zraim ainda. O que agora ele está falando sobre ele esperar até agora? Então a Gmará não gostou disso. Ela está na Merosh Shana, sabe? Então eles pegaram da onde é o link, estão puxando da onde? De Rosh Hashanah. Ditnan, como a gente viu lá na Mishnah Masechet Rosh Hashanah, o Vechag Nidonim Alamayim. Que quando a gente é aqui no Chag, em Sukkot, a gente é julgado sobre a água. Sobre toda a água que vai ter do mundo é julgado em Sukkot. Então, já que é julgado em Sukkot sobre a água, então, a partir de quando a gente começa a lembrar a água, começa a lembrar o Kshamim, começa a lembrar a chuva, começa a lembrar também Sukkot. Já que a gente falou sobre que no Chag, em Sukkot, a gente é julgado sobre a água, tá na meia matai mais então a gente também começa a falar a partir de quando a gente lembra da chuva. Velita e meia matai mais porque fala, por que a gente não fala na Mishnah meia matai a partir de quando a gente lembra sobre a chuva? Por que a gente fala mais gvurot kshamim? Por que a gente bota a chuva como gvurot, como uma coisa de gvurá? Marabeu que a gente deixa ordim de gvurá, porque elas descem com gvurá, descem com bravura, entre aspas, descem. Shneimar, como está falando no Pasuk, que ele faz grandezas sem fim e niflaot e maravilhas incontáveis, que não dá para contar. O Khtiv, logo depois, o que quer dizer? Que grandezas são essas sem fins? A Gemara vai falar que Gdolot Anecheker são as chuvas. Depois é escrito, anotando matar a pnei aretz, sholech mayim al pnei chutzot, que ele joga o orvalho na terra e água em volta, quer dizer, água também na terra. Mai mashma, amar Rabbi Brashilo, até heker mibriato sholam. A gente aprende heker da criação do mundo. Khtiv achosek Gdolot Anecheker, a gente fala que ele faz grandezas sem fim. O Khtivat está escrito, você não sabe, você não ouviu o que o Olam Hashem, que Hashem Kadosh Baruch Hu Borek Tzot Haaretz, que ele criou a terra, lo yef lo yiga, en heker litnato, que ele não fica cansado e não para, en heker não tem fim litnato para sua tvuná, para sua sabedoria, etc. O Khtiv logo depois é escrito, mechina arim bekocho, nezar bigvurá, que ele prepara os montes com a força dele e junta eles com gvurá. O Minalan, então isso aqui está falando o quê? Tudo que ele faz com Gvurá, já que ele faz com Gvurá e Heker é a chuva, a Heker também tem a ver com Gvurá, Gvurá Kshamim. Fala Gemara, o Minalan de Betfilá. E da onde a gente sabe que tem que falar isso na Tfilá? Detalhe, você tem que amar Hashem e trabalhar Ele com todo o seu coração.
Como é que você trabalha ele com o coração? Eis o Avodá Sheibaleu. Qual é o trabalho que tem no coração? É a tefilá. O Chtiv Batri, logo depois está escrito no Pasuk, que eu vou dar para vocês a chuva na sua terra, Beitó no seu tempo, e Oreu Malkó são tipo as chuvas que vêm antes e depois de plantar. Né? Em português, temporã e serodia. Que? Temporã. E Oreu Malkós é temporã, aquela chuva que vem antes de começar a crescer, e serodia, que é o Malkós. Isso é português, é mais fácil de entender. Enfim, já que depois escrito para você trabalhar ele trabalhar ele com o coração. Qual é o trabalho do coração? Tefilá. Logo depois está escrito Matatim Matar, que vai dar a chuva, então você tem que falar a chuva na tefilá. Amar Rabi Yochanan, falou Rabi Yochanan. Shloshá maftechot be'adot shel HaKadosh Baruch Hu shelo nimsoro be'ad shaliach. 3 chaves que ficam na mão de HaKadosh Baruch Hu, que ele não passa na mão de um shaliach. Ve'eluen, e essas são elas, 2 pontos. Maftech shel kshamim, a chave da chuva. Maftech shel chayah, a chave da vida. Maftech shel tchiat hametim, e a chave da ressurreição. Maftech shel kshamim, a chave da chuva está escrito Iftach Hashem lecha et otzaro atov et hashamayim latet matar aretzecha beito. Que Hashem, Iftach Hashem, quem vai abrir? Hashem vai abrir o otzaro, o tesouro bom do céu, para dar a chuva para a tua terra, no tempo certo, beito. Maftech shel chayah, a chave da vida. Minayin, da onde a gente sabe? Dichtiv está escrito vai escolher Elokim et Rachel, vai shma elei aviram es beit amukbeit, vai shma elei Elokim vai iftach et rachma. Que Hashem ouviu as tefilot de Rachel e abriu o seu ventre, etc. Isso aqui é a chave da vida, é na mão de Hashem. Quem abriu foi Hashem, ele próprio. O Birchodov Etzmo. Maftech shel tchiat hametim, a chave da ressurreição. Minayin, da onde a gente sabe isso? Dichtiv está escrito Vidatem que ani Hashem betchiat kivurotechem Está escrito lá em Yechezkel. Vocês vão saber que eu sou Deus quando eu abrir os seus túmulos. Então quer dizer, ele próprio, o Kadosh Baruch Hu, ele que vai abrir, ele que vai fazer Chadamit. Bemarava Amrei, e lá em Marava, lá em Eretz, eles falaram, a chave da Parnassá também é na mão de Kadosh Baruch Hu, ele não passa para ninguém. Escrito, Potech et adecha vegomrei, para abrir a mão, e Potech adecha, mas vira coração. O Maim já é um tipo de coração. Rabi Yochanan, Maita Maloka, Hashiv Leha. Rabi Yochanan, por que ele não falou a chave da Parnassá? A chuva, para Rabi Yochanan ele quis dizer Parnassá. A chuva é o sinal de Parnassá. De qualquer maneira a gente vai ver mais para frente na Gemara que ele passa, mas não passa as 3. Porque, por exemplo, Eliyahu Hanavi trancou entre aspas as chuvas para Rava. Deixa eu ver isso aqui no próximo. Então ele passa, mas depois quando ele teve que fazer Tchadametim no menino e tal, então ele teve que devolver uma assim e falar com ela. Interessante, vamos ver para frente. Rebelezer Omer Yom Tov Rishon de Chag, etc. Rebelezer fala que no primeiro dia do Chag a gente lembra a chuva. Rebelezer fala no último dia do Chag a gente lembra a chuva. E Rebelezer Meicha Gamer lá. Da onde Rebelezer ele aprende que a gente começa a lembrar a chuva do primeiro dia? Minulav Gamer lá ou Minisuchamaim Gamer lá. Ele aprende isso do Lulav ou do Nisuchamaim? Suchamaim era a água que jogava junto com o vinho no Mizbeach, a ablação lá, além do vinho, só em Sukkot. Fala Gumará, Minulav Gamaralá, acho que ele aprendeu de Lulav, Malulav Bayom, Afaskará Bayom, do mesmo jeito que Lulav é de dia, e ele fala, começa a fazer no primeiro dia, Lulav também no primeiro dia. Então aqui também a gente começa a lembrar de dia. Odilma, ou será que foi de Minsuchamaim, Gamaralá, que ele aprendeu de Suchamaim, mas em Suchamaim Meurta, já que no Suchamaim pode ser feito até de noite, de Amar, como falou, Min Chatam Min Esquema Filu Balayla, Min Chatam Min Esquema no Sechem, no Nesech, no Such, a ablação pode ser feita até de noite, Afaz Karam Urta, então você já começa a falar o quê? A partir do primeiro dia de Sukkot, você começa a lembrar do primeiro dia de noite. Pergunta Gamara aqui é o seguinte: ele aprendeu de Lulav, começa de manhã, ou ele aprendeu de Suchamaim, e aí pode ser que começa até de noite, primeira noite de Sukkot. Gamara Tashma de Amar, Rabi Abau.
Lamdar Rabi Eliezer Rabi Lulav. Tem uma braita falou, Rabi Abahu vem e escute. Rabi Eliezer ele aprendeu de Lulav. E cadê? Tem gente que fala que Rabi Abahu Gamara Gmerelá. Tem gente que fala que Rabi Abahu ele aprendeu isso que aprendeu, que veio, veio cadê Amra? Madita Shamalei. E tem gente que fala que ele ouviu isso, ele viu isso numa braita. Mai rico a braita. Detalhe, fala braita, me matei mais que nem Shamim. A partir de quando a gente lembra sobre as chuvas, Rabi Eliezer Omer Mishat Etatu Lav, a partir da hora que a gente pega o Lav. Rabi Yoshua Omer Mishat Nachator. Rabi Yoshua fala quando a gente deixa o Lav. Quer dizer, a mesma machloca de Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, numa braita, falando em outra linguagem. Aqui a gente viu a partir do primeiro dia, Rabi Yoshua fala a partir do último dia. Vem aqui na braita, ele fala, Rabi Eliezer fala a partir do momento que a gente pega o Lav, e quando a gente pega o Lav, de manhã. E Rabi Yoshua fala a partir do momento que a gente deixa o Lav. Quando a gente deixa o Lav, no último dia de Sukkot, então, em Shmini Atzeret a gente lembra a chuva. Amar Rabi Eliezer, Roel ve'arbat minim alalu, enan ba'in, ela leratzot alamayim. Já que esses 4 espécies, eles vêm o quê? Eles vêm pedir chuva para Hashem, que Hashem sharba minim alalu, e efshar ba'in belomayim. Porque esses 4 espécies, eles não nascem sem água. Kach efshar olam belomayim. Assim também o mundo não pode ficar sem água. Amar Rabi Yoshua, então do mesmo jeito que eles vêm lembrar a água, porque esses 4 espécies não crescem sem água, então a gente também começa a lembrar a água agora também no Tefilá. Amar Rabi Yoshua, Ve'alok Shamim Bechama Eino Ala Siman Klalá. Rabi Yoshua falou, peraí, chuva em Sukkot é uma coisa ruim. Então não lembra a chuva em Sukkot. Amar Rabi Eliezer, Afanilo Amar de Lishor Leazkir. Eu também não falei para pedir, eu falei para lembrar. O que Hashem Shekhat Metim Azkir Kol Shana Kulá. Vem na Bismaná, Kach Mazkir Kol Shana Kol Shana. Então pergunta, Rabi Yoshua pergunta para Eliezer, peraí. Você falou para lembrar, então faz o seguinte, a gente lembra de Tchiat HaMeitim o ano inteiro. Ele vai acontecer quando vai acontecer. Então vamos lembrar a chuva o ano inteiro também. Vai lembrar... Vem nada ela bismanam, mas ela só cai no tempo dela. Então você poderia falar para ele o quê? Se você quiser lembrar o ano inteiro, pode lembrar. Rebi Omer. Omer ani misha'a shemafsik lesheila, kach mafsik leazkara. Rebi ele fala o seguinte, olha, na hora que você para de pedir, você tem que parar de lembrar. Porque se você não vai pedir, é melhor você não lembrar. Porque senão pode ser que venha a chuva na hora errada, assim fala Rebbe. Rabi Yehuda ben Beter Omer Besheni Bechag Maskir. Rabi Yehuda ben Beter ele fala, no segundo dia de Chag HaSukkot, você começa a lembrar o Vrot Kshamim. Você começa a lembrar mais ou menos. Vamos ver o motivo dele depois. Rabi Akiva Omer Besheni Bechag. Rabi Akiva fala no sexto dia de Chag, o Maskir. Rabi Yehuda Mishum Rabi Yoshua Omer, Aover Lefnei Atavah B'Yom Tov Acharon, Shel Chag Acharon Maskir Rishon Maskir. Rabi Yehuda, em nome de Rabi Yoshua, fala, aquele que vai na Tevah, aquele que vai ser Hazan, no último Yom Tov de Sukkot, que é Shmini Atzeret, o último lembra, quer dizer, Musaf, e o primeiro não lembra, que é Shacharit. Yom Tov Rishon Shel Pesach, Rishon Maskir Acharon Maskir. No primeiro dia de Pesach, o primeiro lembra ainda, mas o último Musaf não lembra mais. Shabir Kamar e Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, fala Gumará, foi uma boa pergunta, foi bom que Rabi Eliezer foi para Rabi Yoshua, olha o Rashi, que é Shabir Kamar, de Amar que de Maskir de Tchiat HaMeitim Kol Shana, que ele perguntou, do mesmo jeito que Tchiat HaMeitim você lembra todo ano, por que você lembra todo ano também? Mas se você está falando sobre lembrar, lembra o ano inteiro. Então o que Rabi Yoshua respondeu para ele? Amalecha Rabi Yoshua, Bishlemat Tchiat HaMeitim Maskir de Kol Yomei Zmanihu. Tá bom você lembrar de Tchiat HaMeitim porque a gente quer que aconteça todo dia é o tempo, pode tomar que aconteça logo. Ela Gshamim, Kolemadeaten Zmanihu. Mas Gshamim a gente quer lembrar só quando é bom vir Gshamim, é diferente. Tchiat HaMeitim que a gente lembra, tá bom, vai ser só quando tiver que ser, mas a gente quer que seja logo, todo dia pode ser o tempo dele. E chuva é diferente, você está comparando uma coisa com a outra, não tem nada a ver. Ve'atnan, Yetze Nissan Ve'ardu, Yatza Nissan Ve'ardu, Gshamim Nissan Klalahem. Por exemplo, como fala a Mishnah, saiu Nissan e caíram chuvas, não é uma coisa ruim, não é uma coisa boa. Shenemar, alok tzirachitim ayom, etc. Porque agora é o dia da colheita, começa a parte de colher e ainda está chovendo, você vai estragar toda a colheita. Rabi Yehuda ben Beter Omer Besheni Bechag Maskir. A gente viu que Rabi Yehuda ben Beter fala que no segundo dia de Sukkot, e Rabi Akiva fala no sexto dia de Sukkot. Por que a gente está falando do primeiro, está falando do último, que está falando do segundo e sexto? Maitama, da Rabi Yehuda ben Beter, qual é o motivo de Rabi Yehuda ben Beter? Ele fala o seguinte, detalhe,
Rabbi Bemeter Omer, Neymar Besheni, Veniskeihem, Neymar Besheni Sachea, Neymar Beshvim Mishpatam. Antes disso, vamos entender uma coisa. Nisur Hamayim, em Sukkot, é a Lachá Moshe Missionah. Ponto. Tanto que a gente viu, em outras Masertot, Masechet Sukkah, a gente falou sobre aquele tzduki que jogou a água no pé, que jogou a água no lugar errado para não cair. Todo mundo jogou o etrog nele e apedrejaram ele de etrog. Por quê? Porque a Lachá Moshe Missionah, eles não concordam, a Lachá Moshe Missionah está escrito na Torá. Mesmo que a Lachá Moshe Missionah, eles trazem um remes na Torá. Por quê? Porque cada dia que tem um korban de Sukkot, que começa lá 13, etc, vai baixando, cada dia que começa 14 ou 13. Enfim. Não, primeiro dia. Enfim, começa que vai descendo todos aqueles korbanot, cada dia que está escrito na Torá ali. Está escrito 14. Começa 14. Então, lá está sempre escrito Veniskah, Hamishpat. Só que tem 3 dias que está diferente. No segundo dia está escrito Unsacheh, Veniskeihem. Veniskeihem tem aqui um mem a mais. No 6º dia, Unsacheh, tem um yud a mais. E no 7º dia, Kemishpatam, tem um mem a mais no final. Então falam os Ramim, aqui você tem um remes, você tem uma dica na Torá de Nisur Hamayim. Você tem um mem a mais, um yud a mais, um mem a mais. Maim, forma a palavra maim. Você tem uma dica que em Sukkot tem que fazer Nisur Hamayim. Por mais que em Nisur Hamayim é Lachá Moshe Missionah. Que é uma dica. Então Rabbi Bemeter vai falar o seguinte: quando começa essa dica, que se fala Veniskeihem, no segundo dia. Então começa a lembrar a chuva no segundo dia. Ravina Rebeki vai falar, olha só. Tá bom, a dica começa no segundo dia. Mas no 6º dia que está escrito um sachea, como se fosse plural. Tivesse 2 nissur. Um nissur de água e um nissur de vinho. Então por isso que a gente bota no 6º dia. E no 6º dia você começa a lembrar as Brachayim. Essa é a opinião de Rabbi Bemeter. A opinião de Rabbi Rebeki, vamos ver dentro. Detânia, Rabbi Bemeter Omer, Neymar Besheni Veniskeihem, Neymar Beshishim Sachea, Neymar Beshvi Kemishpatam. Harei Mem, Yud Mem, você tem um Mem a mais, um Yud e um Mem diferente de todos os outros dias. Harei Kan Maim, você tem aqui o que? Água. Mikan Remel Nisur Hamayim na Torá, você tem aqui uma dica de Nisur Hamayim na Torá. O mais na Besheni de Nakat, de Chiremize Leu Bekra, Besheni ou de Remize? Por que ele falou no segundo dia? Porque o remes, quando ele começa no segundo dia, então começa também no segundo dia a lembrar a chuva. Então por isso que no segundo dia a gente começa a lembrar. Rabi Akiva fala que é no 6º dia da festa de Sukkot que a gente lembra Shenemar, Bashishi, que no 6º dia está escrito um Sachea. Está falando sobre 2 Nisur, 2 avalações. Echad Nisur Hamayim, Echad Nisur Hayaim. Um da água, um do vinho. Vem matar a vaia de Hamra. Por que você não fala que são 2 de vinho? Por que um de água e um de vinho? Porque ele fala como Rabbi Bemeter que tem um remes aqui de água. Uma água. Por isso que não são os 2 de vinho. Isso é Rabbi Bemeter, porque se ele fala como Rabbi Bemeter do remes da água, a gente está no Gimel Amodalev, nem me acabatei, fala como ele até o final, fala que você tem que fazer quando começar a lembrar o Shamim no segundo dia. Não, sabe por que não fala como Rabbi Bemeter essa parte do segundo dia para lembrar o Shamim? Eles têm que falar no 6º dia. Caçavarabi aqui, que tem Nisur Heteira Bashishi Udichtim. Está escrito um Nisur a mais, é no 6º dia. Tana Rabbi Natan Omer Bekodesh Asechat Nesech Shechal Hashem. Rabbi Natan fala que o remes para Nisur Hamayim é de outro lugar. Está escrito Bakodesh Asech Nesech Shechal Hashem. Asech Nesech 2 vezes. 2 vezes Nisur, 2 vezes ablação. Asech Nesech. Bishnei Nisuchim, Echad Nisur Hamayim, Echad Nisur Hayaim. Está falando sobre 2 ablações, um de água, outro de vinho. Fala Gmará, por que não são os 2 de vinho? Responde a Gmará, Im Ken Nichtov Kra, ou Asech Asech, ou Nesech Nesech. Então poderia ter escrito a mesma linguagem do Passuk, ou 2 vezes Asech, ou 2 vezes Nesech.
Mai Asech Nesech, Shmat Minah Echad Emai Echad Echamre. Por que está escrito uma vez Asech, outra vez Nesech? Uma de vinho e outra de água, são duas abrações diferentes. Ela Hadetnan Nisuchamaim Kol Shiva Mani. E quem é aquele que fala que Nisuchamaim tem que fazer 7 dias? E Rabi Yoshua Neima Had Yoma, e Rabi Akiva Triyoma. Se for Rabi Yoshua, fala que é um dia só. Se for Rabi Akiva, fala que são 2 dias, porque ele começou no sexto. E Rabi Beteira Shita Yoma. Se for Rabi Beteira, fala que são 6 dias, porque ele começou no segundo. Fala Gamará, Leolam Rabi Beteira. Sempre é Rabi Beteira. Se for Rabi Beteira, de Matnitim. Ele concorda com o Rabi da Mishnah, como fala Rabi Uda Omer, Belog Ayam Nasech Kol Shmona, que ele fazia um log do Nisuch todos os 18 dias. Mafik Rishon Meres Mini. Ele tira o primeiro e bota o oitavo. O mais Narishon Delo. Por que ele fala que o primeiro não? Porque começa o Remes no segundo dia o Deremize. Shmini Nami Keremize Mais Beshviu Deremize. Por que você coloca o oitavo dia? Porque o Rabi da Mishnah ele fala para não fazer no primeiro, fazer no segundo até o oitavo. Por que no segundo até o oitavo? No segundo a gente entende que começar porque começou o Remes no segundo dia. Mas porque no oitavo acabou o Remes no sétimo. Era Rabi Yoshua, então na verdade era Rabi Yoshua que fala Venisuch Hamayim Kol Shiva Ilchat Agmirei lá. E o Nisuch Hamayim, você fazer o Nisuch Hamayim nos 7 dias, é Alachá Moshe Sinai. Amar Rabi Ami, Amar Rabi Yochanan, Mishum Rabi Nechunya, Ish Bikat Beit Chortan, como falou Rabi Ami, falou Rabi Yochanan, em nome de Rabi Nechunya, o homem do vale de Beit Chortan, Eser Netiot, Aravá, Nisuch Hamayim, Alachá Moshe Sinai. Eser Netiot, que é um dino específico sobre, por mais que 30 dias antes do ano de Shvita a gente não pode arar, etc. No caso de Eser Netiot, no caso de um campo que tem essas características, isso a gente vai chegar depois mais para frente, de Eser Netiot. E Aravá que a gente tem de colocar lá no Mizbech e tal, da volta, e Nisuch Hamayim, é Alachá Moshe Sinai. Então não é, eles não aprendem desse passuco, por isso você faz do segundo até o sexto, até o sétimo, não. Alachá Moshe Sinai que faz 7 dias. Isso aqui que eles estão trazendo são remédios que tem no passuco, remédios que eles acharam, uma dica que tem a dar sobre isso. Escolher. Exato.